Olá meus amigos, meu nome é Carlos Alberto Scapini, sou proprietário e pesquisador da fotossíntese biológica, a indústria que vem revolucionando o mercado de produção de micro-organismos específicos on-farm. Hoje a fotossíntese é uma das maiores empresas de patentes de bioprocessos on-farm. Desenvolvemos essa engenharia para que o produtor consiga fazer na sua propriedade rural os agentes biológicos necessários ao seu controle de pragas e doenças. Mas para isso, eu gostaria de conversar com vocês sobre que biofábrica você deve fazer na fazenda, que tipo de sistema você deve usar, né? A fotossíntese tem trabalhado muito, tem feito muita pesquisa e temos algumas recomendações que podem lhe ajudar na sua decisão para a instalação das biofábricas. Vamos lá. Quem assistiu meu vídeo anterior viu sobre os princípios fundamentais do controle biológico para sistemas on-farm. Expliquei alguma coisa sobre a diversidade de problemas que nós temos dentro de um talhão e que não existe produto milagroso, que para uma diversidade de problemas de pragas e doenças nós precisamos lançar mão de diferentes produtos, de uma diversidade de produtos, tanto biológicos quanto químicos. E para sistemas on-farm, você precisa fazer um blend, você precisa fazer uma mistura de agentes biológicos. Porque o ideal é que a sua lavoura fosse controlada pelo equilíbrio biológico do teu sistema. Mas você faz uma atividade que causa desequilíbrio, então você nunca vai conseguir voltar ao status quo, né? Esse equilíbrio natural, ele nunca vai existir dentro do sistema de monocultura ou de sucessão. Então temos que interferir com alguns agentes, inocular o ambiente com os principais agentes de controle. E para isso precisamos fazer uma quantidade bastante significativa de número de agentes biológicos, e para isso você precisa produzir eles numa única vez. A não ser que você produza em sistemas industriais e que consiga trabalhar, fazer novos processos, mais processos para você ter aumento de prateleira desses produtos. Mas isso você oneraria muito o custo, né? E você não poderia lançar mão dos outros princípios, que seria o princípio da continuidade de uso, da antecipação de uso, né, e da diversidade de micro-organismos, que fica muito caro, fica mais caro que os agentes químicos. Então, para isso, a fotossíntese desenvolveu um sistema em que você faz diversos bioreatores num único sistema, um único motor, toca 4, 5, 6 bioreatores, dependendo do teu volume, e com multiplicações, com produção de biopreparados com bastante eficiência. Como é que funciona isso? Cada bioreator ele precisa de parâmetros para a multiplicação. Cada bactéria, cada agente, cada cepa precisa de parâmetros específicos de multiplicação. Cada agente ou cada cepa precisa de um pH ideal dela, precisa de uma temperatura ideal, precisa de uma agitação ideal, né? E tudo isso onera um bioreator. Você tem que colocar periféricos em cada bioreator que você faz, para cada agente biológico que você produz, e isso que está na literatura, né? Exemplo, tu tem uma cepa tal, precisa de pH 6 para essa cepa, você tem que ter um sistema de ácido básico para que você adeque e mantenha sempre o pH 6. Se essa cepa precisa de temperatura de 28,5 graus, você tem que botar aquecimento e resfriamento para esta cepa se multiplicar bem. Se você precisa de uma cepa que ela precisa de uma agitação maior, você precisa botar um inversor de frequência para o motor que gira as pás. Tudo isso onera um bioreator. Tudo bem, se você for comprar um único bioreator para fazer um agente biológico por alguma coisa, resolve. Mas você não quer isso, você quer trabalhar dentro de um sistema de controle biológico com maior amplitude. Então, o que nós
estamos defendendo a ideia, estamos divulgando isso aos produtores e também já comercializando sistemas adaptados a essa necessidade. Exemplo, se você tiver uma bactéria que precisa de pH 6, algumas 5, outras 9, outras 7, né? Mas todas elas trabalham dentro de uma amplitude de pH, mesmo porque tu nunca vai fazer uma só no bioreator. E você tem que utilizar essa amplitude. Você vai pegar 4,5 9, vamos trabalhar com 4,5 9, né? Elas vão se adaptar muito bem dentro desses pH, produzindo um pouquinho mais, um pouquinho menos, mas estão adaptadas. Este é um parâmetro que trabalha muito bem nessa amplitude, né? Então cada bioreator vai trabalhar dentro dos parâmetros de amplitude, porém eles são reduzidos um pouco a essa amplitude devido a alguns fatores que o sistema nos proporciona. Exemplo, pH. pH, você corrige o pH da água inicial, o meio de cultura nosso já está equilibrado para pHs ideais para bactérias, né? E então você não precisa se preocupar com o pH, a não ser que a água seja muito ácida, aí você faz primeiro ajuste como você faz com químicos, isso não teria problema. Temperatura no nosso sistema, o ar que é injetado dentro, ele é por coluna de bolhas. Automaticamente, no processo de fermentação, em que as bactérias aquecem o mosto, o ar que entra pelo sistema, entra por baixo e sobe, ele retira o calor latente dessa multiplicação. Então, uma temperatura que fosse a 45, 50 graus, ele não vai, porque o ar vai resfriar. Porém, à noite esfria, chegando a lá 15 graus, temperatura externa, 10 graus, 15 graus, o próprio sistema, o ar que é introduzido dentro do sistema, ele é aquecido pelo rotor do motor. Então ele já entra dentro do sistema com uma temperatura em torno de 30 e poucos graus. Então ele mantém estável. Essa amplitude externa é muito maior do que a amplitude interna dentro do sistema de multiplicação. Então você trabalha com temperaturas ideais, já adequadas para os bacilos tunigenses, que é em torno de 30 graus. Isso retira do teu bioreator um periférico que precisa aquecimento e resfriamento, né? Então já barateia bastante, mesmo porque nós defendemos o uso de diversos agentes, e por ser de pronto uso as multiplicações, tu tem que fazer diversos agentes ao mesmo tempo. Por isso que é um sistema barato, sistema simples, fácil de fazer, né? E que consegue fazer vários bioreatores ao mesmo tempo. Dentro deste conceito, a fotossíntese desenvolveu todos os protocolos de limpeza, desinfecção dos sistemas, né? Muitos reclamam da contaminação, né? Mas é um medo que se põe nos produtores. Realmente tem produtores que não fazem a coisa certa, realmente não fazem a coisa certa e precisam alterar os seus protocolos de higienização. Que a contaminação ela só vai existir se você não tiver controle. Se eu tiver seguir os parâmetros, aí as recomendações, você não vai ter contaminações danosas dentro do teu sistema, porque se você tem uma água limpa tratada, se tem um ambiente limpo, um bioreator desinfetado, né? Um meio de cultura que tem controle de qualidade, que não tem micro-organismos danosos dentro, né? Um agente biológico que tu compra uma semente comercial que é de boa qualidade, que tem boa procedência, um filtro de ar, um ar limpo, que você pode tratar ele com ultravioleta, com um monte de processos aí, você não vai ter contaminação no teu meio, contaminações danosas. Agora uma coisa importante, dentro dos sistemas on-farm se admite um certo nível de contaminação, porque muitos defendem a contaminação zero. Se vocês admitirem que vocês têm que ter contaminação zero dentro do sistema de vocês automaticamente estão indo para processos industriais, né? Mas vocês não precisam ter medo com relação a essa contaminação, é só fazer a coisa bem feita. Da mesma forma que você produz em casa o teu queijo, é um queijo on-farm, não é um queijo industrial, o teu queijo é on-farm. Agora teu queijo é permitido dentro do teu queijo, pela legislação, dependendo da umidade, até 5 × 10⁻³ de coliformes fecais dentro do teu queijo.
né? Então existe um certo nível de contaminação. Isso é bom? Não, lógico que não é bom, mas permite, porque não é danoso. Então, se tiver um pouco de coliformes fecais, um pouquinho de levedura dentro dos teus multiplicados, não tenha medo, isso é importante, é bom, né? Para maior diversidade dentro do seu sistema. Lógico, você tem que ter todo cuidado, utilizar EPIs, um monte de coisa. A fotossíntese está aqui para lhe auxiliar em todo o processo, todo o sistema, todos os protocolos de uso dos biológicos produzidos na fazenda. Por favor, divulguem os nossos vídeos aos seus contatos, para quem tem interesse. Ok? Abraço a todos.